Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pereira, sou especialista em SQL Server e esse é mais um vídeo da trilha chamado Azure SQL Cloud Computer. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre Azure SQL Database, no Deployment Single Database. Assim como o próprio nome ele é um pouco didático, quando nós falamos sobre Single Database, é como se a gente estivesse falando sobre um banco de dados único, um provisionamento único de um banco de dados. É muito importante nós revisitarmos esse conceito, porque quando nós temos o Single Database, por mais que nós temos um SQL Server, que é um container, uma porta de entrada, uma porta de conexão nos bancos de dados, que é um SQL Server, aqui que é totalmente diferente do conceito de SQL Server standalone, que é numa máquina virtual, quando um banco de dados ele é criado, ele está isolado dos demais bancos de dados. Então, eu até comentei no vídeo anterior que se esse banco de dados, por exemplo, ele estiver topando CPU, algum tipo de estresse no contexto de armazenamento, de I/O, CPU, memória, ele está totalmente isolado dos outros bancos de dados. É assim por diante. Tá? Então, um banco de dados, ele basicamente não tem relação com outro banco de dados, por mais que esteja no mesmo SQL Server, que é basicamente um agrupamento lógico. O vídeo de hoje é para nós falarmos especificamente sobre o conceito de Poolet da database ou SQL Elastic Pool. Assim, um pouco diferente do deployment single, quando nós falamos sobre SQL Elastic Pool no conceito de SQL Database, nós ainda teremos, tá, um SQL Server que ele vai apontar, tá bom, para os bancos de dados. A única diferença do comportamento aqui é que basicamente, ao invés de provisionarmos o banco de dados de forma individual relacionado aos recursos que pode ser consumido, a diferença aqui agora é que o deployment é realizado como se fosse uma piscina, tá? É como se fosse uma caixa que com um próprio servidor, podemos fazer essa analogia, por mais que não é um servidor aqui, né? É um pool de recursos relacionado a CPU, memória, I/O, que todos os bancos de dados que estarão dentro desse pool de recursos vão compartilhar. Tá? Por mais que essa imagem não ilustre, nesse caso aqui eu tenho três bancos de dados, eu não tenho mais o poder computacional individualizado para cada banco de dados, mas sim no pool de recurso. Nessa arquitetura do SQL Elastic Pool, Pooled Database, quando um banco de dados ele estiver consumindo mais CPU, mais I/O, mais memória, esse banco de dados vai estar consumindo do pool que pode impactar os demais bancos de dados. Por mais que quando nós estamos falando sobre SQL Elastic Pool, nós conseguimos limitar a capacidade que esse banco de dados pode consumir individual, tá? Agora, basicamente, o recurso ele é compartilhado, tá? O que vale ressaltar é que quando nós falamos do SQL Elastic Pool, não necessariamente nós precisamos ter somente um para o SQL Server. Então, por exemplo, eu posso ter o mesmo SQL Server, tá? Ponto de conexão, vários pools, SQL Elastic Pools com bancos de dados diferentes. Para conectar aos bancos de dados, será o mesmo endpoint, mas só que o grupo 1 ele não vai ter relação nenhuma com o grupo 2, com o grupo 3 e assim por diante, tá? Basicamente esse é o conceito. Ele diferencia um pouco quando que isso faz sentido, essa estratégia, tá? Levando em consideração que o SQL Elastic Pool está consumindo recursos, para você seguir com uma estratégia, até mesmo quando nós falamos sobre, por exemplo, redução de custo, os bancos de dados, a Microsoft recomenda que os bancos de dados tenham consumo intermitente. Como assim? Pensa um cenário que você vai colocar três bancos de dados igual está na minha tela aqui. Se esses três bancos de dados for extremamente utilizado, extremamente crítico e não é intermitente, ou seja, ele é usado constantemente. Vamos imaginar um cenário 24/7. A empresa funciona, o banco de dados é acessado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Obviamente, se eu colocar esses três bancos de dados, eu vou gerar um estresse, tá? Ou até mesmo eu vou ter que aumentar o size aqui, o tier aqui desse SQL Elastic Pool. Então é mais ter uma questão de razão e proporção para ter uma estratégia. É muito útil quando você tem um banco intermitente, por exemplo. Imagine um banco de dados que está relacionado a, sei lá, plantão, ao um sistema que só é executado de madrugada e nos demais horários de manhã, período da tarde ou de noite não é utilizado.
e outro banco de dados que está mais associado ao horário comercial, como CRM, o RP, alguma coisa. Então, nós temos dois bancos de dados com workloads de utilização diferente, que nesse caso, por exemplo, adicionando a um ciclo Elastic Pool, nós podemos ganhar performance aqui facilmente e reduzir o custo. Por que reduzir o custo? Imagine que cada banco de dados aqui custasse R$ 1.000. Então, se eu tenho três bancos de dados, é somente um número simbólico, tá? Se eu tenho três bancos de dados, o custo seria R$ 3.000. Se eu crio aqui esse ciclo Elastic Pool e o custo dele está em torno de R$ 1.000, 1.200 que seja, obviamente nós estamos reduzindo o custo sem perder a performance dos bancos de dados. Então o conceito de ciclo Elastic Pool basicamente é ter essa estratégia. Não é somente colocar um ciclo Elastic Pool e achar que vai resolver todos os problemas. É por casos específicos e muitas vezes a empresa tem muitos bancos de dados que se encaixam nesse cenário. Tá? Indo um pouco para a parte mais prática, o que eu queria mostrar? Eu vim aqui do Google, basicamente digitei, por exemplo, Azure SQL Database Pricing, Managed Instance Price para ver o preço, e também do SQL Elastic Pool, tá? Eu fiz aqui a configuração, então aqui, por exemplo, ó, eu estou no contexto de Azure SQL Database, e aqui eu estou na configuração de Single Database, tá? Só para a gente ver o preço aqui por vCore estimado por mês. Eu escolhi aqui o modelo de compra de vCore, provisionado, General Purpose, Service Tier, e passei aqui que na região aqui do West US 2, tá? Basicamente, se eu abaixar aqui, eu vou ter uma estimativa de preço do conjunto de vCore, tá? Lembrando que não tem como colocar dois ou três vCore específico, então tem ali, isso é um padrão da cloud, né? Vai dobrando ali a capacidade de processamento dessa plataforma como serviço, tá? E eu fiz isso aqui por Managed Instance. Repare que aqui eu só mudei a tag para Elastic Pool, não Managed Instance, a próxima janela. Para Elastic Pool, escolhi a mesma região e também fiz aqui por Managed Instance, tá? Ciclo Managed Instance. Por enquanto eu não falei, mas é uma camada também, plataforma como serviço. Ele está no contexto de instância, né, como serviço, e não somente banco de dados. É só para ter uma mera comparação aqui. Vamos comparar os preços estimados aqui, tá? Então, por exemplo, no contexto de pagamento mensal, né? Pay as you go, estimativa de 720 horas, obviamente. 2 vCore, aqui a memória vai estar associada, né? Para cada vCore, dependendo do hardware tier, que não é o momento de falar sobre isso, vai ter uma quantidade de memória. É estimado que vai se pagar R$ 2.000 mensais. Aqui tem uma variação, tá? Porque ele dá até um warning aqui, falando que o preço ele pode mudar, tá bom? Por causa da questão de dólar para real. Em um ano vai dar 1.600. Se eu comparar o preço de um single database provisionado com o SQL Elastic Pool, por exemplo, ó, eu tenho o SQL Elastic Pool, que ele vai ter em média o preço aqui em média de PS-Go do mês de 2.084,68. O preço de lá para cá, ele é muito parecido, tá? Então por isso que é possível reduzir custo, tá? Lembrando que com o passar dos anos mudou esse comportamento. Antigamente o SQL Elastic Pool era muito caro, tá? Comparado com o single database. Nos últimos anos, nos últimos meses, digamos assim, o preço está muito próximo, está muito equivalente, tá? E se a gente pegar do próprio Managed Instance, aqui ele está 4.000, mas isso aqui é para 4 vCore. Se a gente fizer a comparação aqui, ó, com 4 vCore, tá algo bem próximo também. Então, ou seja, existe três possibilidades. O Managed Instance também, independente da quantidade de banco de dados que tiver lá, vai ser o mesmo preço, que vai utilizar como se fosse o conceito do pool, mas aqui é uma forma de comparação, tá? Eu também aqui fiz um exemplo, eu vi na calculadora do Azure, tá? Escolhi aqui o serviço, por exemplo, do Azure SQL Database, preenchi as mesmas informações, 730 horas, que é equivalente a um mês. No Pay As You Go, sem nenhum tipo de reserva, né? Pago conforme o uso, né? Enquanto o banco estiver online. O preço aqui está bem próximo, né? 2048. Fiz a mesma coisa aqui. Aqui eu fiz para o Managed Instance, né? Aqui está no 4 vCore, né? Então está um pouco mais caro, porque se eu vim aqui mudar para 4 vCore, você vai ver que é equivalente, 4.169 e 4.169, tá? Só para exemplificação, para ficar um pouco mais claro, eu vim aqui na configuração do Azure, tá? E eu entrei aqui, por exemplo, na família, né, do Azure SQL, esperando carregar aqui. Por exemplo, se eu vim aqui no Azure SQL
e eu criar um recurso, vai estar as três opções que eu já mostrei. Eu vim aqui, eu simulei a criação de um SQL Database, SQL Instances, tá? E aqui eu fiz a comparação, né? Então, na mesma região, mantendo o provisionado, 2 vCore, 1903, lembrando que vai ter uma variação da calculadora, como na tabela de preço, por questão até mesmo do próprio dólar, configurações, armazenamento e outros pontos, tá? Então, por exemplo, com 2 vCore SQL Database, 1903 estimado, né? Aqui mensal. Aqui nesse caso é o SQL Elastic Pool, tá bom? Eu estou dentro aqui, ó, do SQL Elastic Pool. O preço mensal também é algo bem próximo. E o Main Instance será um pouco mais caro, mas é para 4 vCore. Tá? Então tem uma oscilação. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe possibilidade de criação de banco de dados, de plataforma como serviço dentro do Azure. Qual que se encaixa? Depende da sua necessidade. Tá? Mas em vídeos adiante nós iremos falar sobre migração, lift and shift, outros tipos de migrações, qual que se encaixa mais, qual que é mais compatível, tá? Isso vai depender muito do requisito ali de banco de dados. Mas o que eu queria apresentar nesse vídeo era as possibilidades, a diferença de um SQL Elastic Pool para um single database e que é possível reduzir custo em algumas situações quando se encaixa num cenário que se tem muito banco de dados com workloads intermitentes ou que tem a utilização diferente do horário, tá bom? Espero que gostem. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para mandar mensagem e até a próxima.